Sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje com a presença de uma pessoa da qual eu tenho um carinho muito grande, da qual eu gosto muito, da qual sem dúvida me ajuda muito a construir grandes narrativas, Tainá Leite. A convidada também é muito especial e muito incrível, mas Tainá Leite, por favor, se apresente, meu amor. Ai, que querido. Olá, eu sou a Tainá Leite, gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero do Pacto Global da ONU no Brasil. E tenho o privilégio, né, além de liderar a plataforma de direitos humanos e o movimento Raça e Prioridade aqui no Brasil, de compartilhar essa mesa com essa figura do Migliano, porque você não falou teu nome, nem de onde você é. Mas verdade, é o co-founder, CEO da nossa embaixadora do movimento Raça e Prioridade. Estamos aqui hoje para ouvir esta sim. Agora uma sim. Grande liderança. Perfeito. Uma mulher, uma potência. Ela é empreendedora social e ativista, usa a sua voz para representar grande parte da população jovem negra que tem muito a dizer, mas pouco é ouvida. Camilo, muito obrigado pela sua presença, meu amor. Honradíssimo de estar aqui nessa mesa. Ai, tu, Tainá, obrigada. Eu que tô honrada de estar aqui com vocês hoje. Você que está aí nos principais eventos do mundo, representando aí 56% da população brasileira. A gente estava falando num outro podcast que a cara do Brasil é uma mulher negra. E normalmente a gente não vê isso, né? A gente não normaliza esse conceito, mas a cara do Brasil é uma mulher negra. Me conta um pouquinho, como você se vê, apesar dessa apresentação que eu fiz, como você se vê na fila do pão, né? A Vivi tem esse livro, né? Lindo, né? Tipo, como é que você se vê na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Você na fila do pão. Mas como é que você se vê aí na fila do pão? E conte-nos o que você acredita aí para os próximos momentos do mundo, quais são os processos revolucionários que a gente tem que levantar a bandeira, puxar, arrastar e fazer esse mundo ser um lugar melhor. Maravilha. Eu acho que agora eu tô mais pra padeira do que alguém esperando na fila do pão. Tá mais pra padeira, olha que legal, maravilhosa essa metáfora. Eu acho que a vida foi me dando tantas lições que eu já não tô esperando mais ninguém fazer o pão pra mim, né? Então acho que tô um pouco nesse lugar. Eu tenho 30 anos e eu posso dizer que a minha vida mudou de verdade e, enfim, os acessos vieram com mais profundidade nos últimos 3 anos. Mesmo no momento em que o Brasil inteiro estava sucumbindo por causa da pandemia, a saúde mental estava prejudicada, mas a vida profissional, de certa forma, estava andando para frente. E aí eu acho que é muito em função de conseguir espaços, de ocupar espaços em lugares que pessoas como eu não são regularmente vistas. Eu estava no Fórum Econômico Mundial esse ano e aí eu conheci uma mulher... Esse ano 2022. 2022, esse ano de 2022. Eu posso falar de novo. Fala assim, ó, eu estava no Fórum Econômico Mundial em 2022. Beleza. Eu estava no Fórum Econômico Mundial em 2022 e eu conheci uma mulher muito incrível, Miss Ngozi, e ela frequenta o Fórum Econômico Mundial há 26 anos. E foi uma das conversas mais profundas que eu tive, encontrei ela numa recepção, e aí ela virou para mim e falou assim, por quase 20 anos, eu era uma das únicas mulheres negras nesse espaço, ou que tinha um microfone, valeu a pena os 26 anos que eu passei aqui para ver você. Então a gente, né, as pessoas negras, elas estão nos espaços. Agora, quais as posições que elas estão ocupando nesses espaços? Essa é a diferença. E aí o que eu percebi é que existe duas construções, dois movimentos que estão indo para a mesma direção, mas não são necessariamente convergentes. A gente tem um movimento ativista, que é necessário para que as pessoas, para que a gente aumente o volume da discussão, para que mais pessoas criem consciência, entendam o que significa e por quê. E a gente tem um outro movimento que vai um pouco atrás, construindo processos, melhores práticas, políticas, para fazer acontecer aquilo que a visão ativista entrega para o mundo. A dificuldade, e aí eu acho que é o que falta,
são os espaços de diálogo sinceros, assim. Espaços seguros em que as coisas possam ser ditas sem que as pessoas não personifiquem. O maior desafio para mim ao discutir raça é que quando a gente quer falar de políticas corporativas, por exemplo, ninguém consegue discutir isso sem levar o pessoal. Tipo, sem chamar para si como se eu estivesse tentando ofender a pessoa. Falando, não é esse Dá o um ponto. exemplo. Vou dar um exemplo que não tem a ver com raça. É um evento de xenofobia, por exemplo. Uma organização que eu estava conversando e uma amiga minha nordestina estava no processo seletivo. Houveram algumas situações durante o processo seletivo e alguns dos participantes tinham sido xenofóbicos. Do tipo, ai, não faz isso, é uma baianada. Essas expressões... Que são as microagressões que no final são grandes agressões. Exatamente. E aí, essa pessoa comunicou à pessoa que estava liderando o processo. E a pessoa que estava liderando o processo minimizou isso. Falou, não, imagina, é um costume de São Paulo. Eu falei, é óbvio que eu não quero trabalhar nessa organização, sabe? E aí, quando essa pessoa, sei lá, vai pra internet e fala sobre isso, a pessoa que era recrutadora... Ah, não, porque tá me ofendendo, tá colocando pra mim. E não era, a pessoa Quem tava... me conhece sabe, né, Camila? Eu tenho amigo. Esse é o tipo de argumento, imagina, eu amo a Bahia. Esse é o tipo de coisa. Quando, na verdade, a pessoa não consegue escutar sem levar pra ela, sem entender que é o processo que tá errado, sem entender que tem um viés por trás que ela mesma não conhece, sabe? Camila, eu vou puxar esse seu gancho, porque... quero somar uma provocação para todo mundo, que assim, acho que você pode até levar para o pessoal no sentido de que tem sim algo seu ali, né, na ação racista, na ação xenofóbica, na ação machista. Recentemente aconteceu comigo, por exemplo, e eu me considero uma pessoa bastante letrada nesses temas, né? Tenho trabalhado com isso aí há muitos anos. E aí, recentemente, numa discussão em que eu estava falando, inclusive, de uma situação pessoal, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher negra incrível, me falou, essa sua fala é racista. O que, sendo muito sincera pra vocês, fazia muitos anos que eu não escutava, desde os meus inícios de convívio em coletivos feministas e tal. Porque, resumindo a história, que eu não vou ficar aqui contando intimidades, até porque não são só minhas, envolvem as minhas famílias, mas eu estava, de fato, colocando um peso muito maior em cima de uma mulher negra daquela situação, né, que estava tendo uma conduta, na minha opinião, racista na minha família, do que cobrando outras pessoas brancas e tal. E aquilo me doeu muito, me doeu sim, porque, poxa, eu trabalho com isso, eu tô aqui liderando isso. Na hora, me doeu. Então, eu fiquei triste, né? E acho que até quase chorei. Mas, não porque, ai, meu Deus, você me ofendeu. Muito pelo contrário, aquilo me fez pensar profundamente, né? Me coloca mais, né, sempre nesse lugar de que a gente sempre está aprendendo. Então, não tem um destino final, esse lugar. E que, mesmo que seja pessoal, no sentido, sim, isso me toca, mas a minha dor, o meu pessoal, jamais pode ser maior do que uma estrutura violenta, né? E uma máquina de moer pessoas, como a gente, né, fala. E aí eu acho que as pessoas precisam se colocar nesse lugar, as pessoas brancas, né? E homens, enfim. Quem se vê aliado, né, aí de alguma causa, nesse lugar de estar sempre pronto e pronta para aprender. Total. Acho que tem ela é uma citação cristã, assim, que a gente sempre fala sobre, sei lá, pra vigiar e orar, né? Tipo, basicamente esteja sempre atento. Sim. E, tipo, fale o estritamente necessário. E aí eu acho que quando a gente tá... Seja sempre atento. Esteja sempre atento e fale estritamente o necessário. Mas, porque às vezes, quando você não cria o container de segurança para fazer as perguntas, sei lá, aquelas perguntas que você tem vergonha de fazer,
e aí você quer lá fazer o seu... Tem a persona ali, que é o seu dicionário e etc, sabe? O seu Google negro, assim. É o Wiki preto. O Wiki preto, tem seu Wiki preto ali de estimação. Às vezes a gente tem um relacionamento de confiança com uma pessoa e a gente concordou que aquela pessoa, tipo, vai ser um suporte, vai te ajudar, vai ser um conselheiro, uma conselheira. Mas tem lugares em que as pessoas também estão sensíveis. E aí, aconteceu comigo recentemente. De novo, relacionamentos com pessoas que a gente ama. E aí eu falei pra pessoa assim, olha, isso que tá escrito nesse slide, a gente ia fazer uma apresentação juntas. Isso tá escrito nesse slide me incomoda. A pessoa devolve assim pra mim, não, é que eu acho que o que te incomoda... Aí eu falei assim, quem é você pra dizer que sabe o que me incomoda quando eu estou explicitamente te dizendo que me incomoda? Tipo, você não pode negociar um incômodo. E aí eu acho que esse é o lugar da gente conversar. E tá tudo bem se o que me incomoda não te incomoda e você não sente nada em relação a isso. Mas se eu tô falando que me incomoda, o que eu espero da outra pessoa e o que eu tento fazer pelas outras pessoas é, poxa, sinto muito se isso te incomoda. Como é que eu melhoro? Ou como é que a gente ajusta? Ou eu escolhi escrever desse jeito... Não precisa se explicar, né? Não precisa entrar num espaço de defensiva, né? Não precisa. Mas muitas vezes, eu acho que a maior dificuldade é quando as relações são muito próximas. E aí eu falo assim, cara, a primeira coisa que eu tenho falado para jovens quando eles vão começar a carreira e tal, o seu trabalho pode ser muito importante para você, é uma parte muito importante da sua vida, mas... imponha limite nas relações que você vai criar dentro do seu ambiente de trabalho. Mas eu quero levar os meus amigos do trabalho para a vida, são os meus amigos do happy hour. Não vejo nenhum problema em fazer isso. Mas quanto mais limites bem estabelecidos você tiver, menos dificuldade de explicar os seus incômodos ou de criar mudanças que sejam estruturais você vai ter. Quando a gente não tem limite nas relações, tipo, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações de amizade, em algum momento alguém vai se sentir usado, alguém vai se sentir violentado, alguém vai se sentir menos visto ou vista. E aí, nesse lugar, fica difícil conviver. E quando você está falando de uma dinâmica de poder, que é o que as diferenças raciais trazem, especialmente dentro do ambiente de trabalho, sem limites bem estabelecidos, e eu estou dizendo assim, pode uma mulher ser machista? Não, uma mulher reproduz machismo. Pode uma pessoa negra ser racista? Não, uma pessoa negra pode reproduzir racismo. Pode uma pessoa com deficiência ser capacitista? Não, mas ela pode reproduzir capacitismo. E essas pessoas só reproduzem esses comportamentos nocivos porque elas são sistematicamente impostas e precisaram negligenciar suas essências para se fortalecerem em alguns lugares muito violentos. Então, quando eu vejo, por exemplo, vamos criar uma política antirracista na nossa organização. Meu primeiro convite é fechem as portas, coloquem todas as pessoas envolvidas no assunto juntas numa sala e deixa tocar fogo no parquinho, assim. Fala todas as coisas que estão doendo. Põe na mesa todas aquelas expressões que você tem vergonha de falar. Contrata uma pessoa especializada para ouvir todas aquelas coisas e, se precisar, te explicar porque aquilo não é legal. Mediar, né? E assim, eu tenho uma certa... Eu recebo de vários lugares convites para trabalhar, para falar sobre raça, para trabalhar com grupos de afinidades, etc. E aí eu falo pra galera que eu não trabalho com diversidade, tipo, profissionalmente. Com letramento racial não é um ganha-pão para mim. E aí eu falei assim, sabe por quê? Porque, tipo, não importa o lugar que eu vá, o meu corpo já é um instrumento de educação para as pessoas. Não importa o lugar que eu vá. Ter que sustentar o campo de um espaço em que eu preciso constantemente educar pessoas, energeticamente me custa. Eu dialogo, assim, conversas informais, eu adoro. Agora, fazer disso a minha carreira
pra mim é um limite, por exemplo. É outro nível de responsabilidade, né? Totalmente. E tem um lugar que é, tipo, o que eu tô disposta a Passar. passar, o que eu tô disposta a sustentar, e às vezes, assim, eu já testemunhei, assim, pessoas que não corrigem, de fato, os clientes por medo de perder um contrato. Daí eu prefiro a liberdade de poder falar abertamente em espaços como esse. Muito bom. Eu não tô nem aí, eu corrijo os clientes. É isso, você é maravilhoso, meu amor. Eu corrijo. Inclusive, eu vivi uma experiência muito interessante faz pouco tempo, para não falar semana passada, faz pouco tempo, com um cliente que uma menina cortou, uma menina do RH cortou o menino do processo seletivo porque ele não tinha um dente da frente. E aí o menino tipo, tinha uma universidade federal, excelente qualificação, falava inglês, assim, tudo. Era um menino negro, LGBT, mas ele não tem um dente da frente. E a gente, do jeito que isso foi expressado ali, e também o contexto, tudo, não cabia, óbvio. E aí a gente levou isso para a direção da empresa. E, cara, eu achei super legal a forma como a empresa lidou com essa questão. Né? Pelo menos à nossa frente ali, eles falaram, puxa, realmente isso é incabível e tal. E eu estava acostumado a receber e-mails do tipo... a gente vai ter uma cota aqui que a gente precisa pôr, e a gente pressiona as organizações para ter, né? Pô, vai selecionar 100 pessoas, quantas por cento vão ser negras? Quantas por cento vão ser negras? Então a gente tem, não, aqui a gente valoriza todo mundo, porque todos são, e sempre aquelas frases assim, aí eu olho e falo, mano, e eu tava acostumado, e aí, puxa, a gente recebeu esse, inclusive uma empresa muito legal, que depois eu vou te contar qual é, mas, isso tudo para dizer que tá mudando, muito pouco, mas tá. A gente precisa acelerar esse movimento, né? Sabe que eu não sei se você tem essa percepção, Camila, eu não sei se tá mudando muito pouco, mas eu acho que tá mudando muito em poucos lugares, né? Então, assim, se eu olho pro ambiente corporativo, e aí quando eu tô falando ambiente corporativo, tipo, a nata do ambiente corporativo, de onde eu saí 10 anos atrás, eu vou te dizer que mudou radicalmente, né? Então, assim, não se falava de nada. Não se falava de gênero, não se falava de LGBT, muito menos. Piada homofóbica era, tipo, tomar no café da manhã. Racismo não era uma questão, nunca existiu. O que você tá falando? A meritocracia tava nos manuais de cultura. Exato. Então, assim, esse lugar, possivelmente, pelo menos ali nas 150 melhores empresas, eu acho sim que mudou muito, né? Hoje todas essas empresas, sem exceção... Por medo? Tem, por várias razões, né? Razões de pressão do mercado, pressão dos clientes, regulamentação de muitos países que já estão mais avançados, então as matrizes, enfim, pressão, importante dizer, do movimento social, políticas públicas que conversaram também com isso nesse período, N razões. O fato é que é um nicho, né? Um lugar. Então, não é suficiente, porque aí os indicadores sociais não mudam na mesma direção. Aí é o que a gente sempre fala, por exemplo, eu sei que não é esse o podcast do salário digno, que é um outro movimento que a gente tem aqui na plataforma de direitos humanos, mas a gente fala, não adianta eu debater salário digno enquanto sim um tema incontornável do ODS 8, que é o trabalho decente de crescimento econômico, apenas dentro de 100 organizações, ou seja, só no mundo formal, enquanto você tem num país 1/3 da população sem acesso a direitos trabalhistas mínimos, né? Ou seja, fora, assim, num ponto de não visibilidade de um problema maior, porque daí você vai ter, sei lá, 100 empresas pagando um super salário adequado e um monte de gente na miséria. Então, acho que a gente tem esse desafio ainda mais profundo de fazer com que essa mudança transborde. Eu vejo que quando a gente vai olhar, sei lá, 10% dos empregos formais do mundo vem das grandes empresas, das multinacionais e grandes corporações. Os outros 90% dos empregos formais vêm de pequenos e médios negócios.
Grande parte desses pequenos e médios negócios são fornecedores dessas corporações muito grandes, em geral, indústrias, né? Setores de indústria. O que a gente não conseguiu fazer até agora? Transbordar as políticas de estruturação interna da empresa que lidera uma cadeia produtiva inteira. Quando você pega, por exemplo, um gigante no setor de alimentação e bebidas, estabelecendo uma política, sei lá, uma política de net zero, e aquilo passa a ser uma obrigação para todos os fornecedores, se você faz a mesma coisa com os indicadores de diversidade, se você faz a mesma coisa com os indicadores de remuneração, para sua cadeia de produção, o impacto é maior. Tipo, e eu acho que o limite está aqui. Todo mundo negocia com quem está no time dos bilhões e fala assim, vamos ver depois a outra parte da cadeia, sabe? E aí, quando a gente vai falar de mercado informal, a gente tem 2 olhares para ter para o mercado informal. No mercado informal, a gente vai ter ele liderado, no Brasil, majoritariamente pela população negra. Aí há quem considere que, bom, se já é a população negra, temos uma diversidade ali. Tá feito o trampo. Tá feito o trampo, entendeu? Mas não é. Tem um outro lugar que... Desempoderamento econômico puro. De não acesso emancipação a econômica. Crédito, a uma série de questões. Exato. E aí, quando você vai olhar isso, você vai dizer o seguinte, a política que olha para o empreendedor informal, para a empreendedora informal, que é majoritariamente a população negra em se tratando de Brasil, olha para essas pessoas e fala, isso daqui é uma pessoa, tipo, é -1 de pessoa, sabe? Não tem o score de crédito para essa pessoa. Eu trabalho, na verdade, num programa de aceleração de startups, com algumas startups. E várias das startups do programa que eu estou trabalhando são lideradas por pessoas negras e tal. E a gente estava comparando... É um programa específico, né? Não é uma coisa que foi um acaso. Assim, não. Startups... Não. Nem vale a pena contextualizar. Acho que vale dizer que o contexto é a criação de um programa focado em pessoas fundadoras negras. E a gente foi comparar os negócios, tipo, tamanhos de negócios de pessoas negras, liderados por pessoas negras e por pessoas não negras, mesmo tamanho, mesmo time, mesmo faturamento, abre a rodada, a pessoa não negra tem um Series A de cara e a pessoa negra tá patinando no due diligence. Sim. E aí você vai falar assim, aí a gente vai lá e fala, não, a gente precisa dar letramento para os VCs, então. A gente precisa falar com os VCs, mas a gente não tem dado para dizer, tipo, para falar sobre os vieses inconscientes nos VCs. Não tá publicado em nenhum lugar um dado sobre isso, tipo, pro mercado de investimento, sabe? Aí você procura teses de investimento, mesmo os fundos de impacto não têm diversidade como um indicador na sua tese de investimento. Você vai olhar os bancos que precisam liberar crédito, pega aqui, sei lá, Estado de São Paulo, Banco do Povo, que durante a pandemia tinha um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras. Elas receberam, maravilha, tipo, melhor coisa do mundo, que elas pudessem ter acesso, sei lá, R$3.000. E aí você vai ver, a galera fala que não empresta para preto porque a taxa de inadimplência é alta. E é mentira. Tipo, quando você olha os dados brutos, é mentira. Quem continua devendo é a pessoa que empresta dinheiro com BNDES. Sabe assim? Tipo, e nunca paga e põe numa caixa preta refis, que ninguém vai ver. O refis que mobiliza a economia há décadas, né? Então, tipo assim, se a gente continua bloqueando, eu olho pro dinheiro e falo assim, cara, o que vai destravar as políticas de diversidade nos pequenos e médios negócios é o acesso a dinheiro. Total. Tem um menino que trabalha na Line9, que ele ganha R$5.000, é um menino branco. Contei isso pra você? Não, acho que não. É um menino que trabalha na Line9 e ganha R$5.000 e ele ganha R$3.500, é um menino branco. E o menino que trabalha na Line9 ganha R$3.500. Me contou. E é um menino negro. Com as mesmas funções. O menino negro tem R$400 de limite num desses bancos digitais. E o menino branco tem R$5.000 de limite num desses bancos digitais. Eu, como pessoa branca, que quando estagiário, nunca contei pro meu pai quanto eu ganhava. Menino negro
a tia dele sabe que dia cai o VR. Então, assim, o dinheiro de uma pessoa negra nesse contexto não é dele, é da família inteira, né? Quantas pessoas, quer queira ou não, ele tá ali... Ele só vai fazer uma viagem, ele só vai fazer uma compra de jogar depois que a madrinha trocou o fogão, de a família. Ou seja, tem que estar todo mundo... Se é dentro de um contexto feminino, então, esse olhar é muito mais complexo, né? E é um exemplo claro aqui que eu tenho dentro da minha empresa, por conta de algumas pesquisas que a gente faz para mostrar o tamanho do desempoderamento econômico. E a gente está falando de 56% da população brasileira, a gente está falando de mais de 50% da população que é desempoderada econômica, por isso esse país é um país pobre, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Acho que você tocou num ponto, Camila, da questão da cadeia, né? Que eu tenho para mim, que é a grande tendência desse mercado, vamos chamar, né, de diversidade e inclusão, mas mais até do que de diversidade e inclusão, ou complementariamente a esse tema de diversidade e inclusão, também num outro tema que está crescendo muito, ainda bem, na minha agenda ali da plataforma, que é o próprio de empresas e direitos humanos, ou seja, você olhar para devida diligência de direitos humanos, né, consultar as pessoas impactadas pelas atividades produtivas, etc e tal. E as empresas grandes, elas têm procurado, né, e aí, como é que eu faço, né, como que a gente vai conseguir passar isso para os meus fornecedores? Porque também tem um desafio aí, não é simples você cobrar uma série de coisas, né? Às vezes de um fornecedor, uma fornecedora, que acabam se tornando também uma sobrecarga financeira, Então, é importante que isso seja falado e que isso seja visibilizado para que organizações como nós, né, aqui no Pacto Global, também possamos apoiar, né, as organizações, tanto as grandes quanto as pequenas, para avançarem nessa agenda. Aí a gente conduziu, no ano de 2022, e estamos conduzindo ano a ano, a pesquisa, a trilha de direitos humanos em empresas, o termômetro de direitos humanos em empresas. E a primeira leva, né, os primeiros resultados, por exemplo, trouxeram que... agora, eu posso estar esquecendo o número preciso, mas considerem a ordem de grandeza, a gente coloca na descrição o número exato. Tipo, 80% das grandes empresas respondentes, e as grandes empresas foram 83% das respondentes, tem na sua política de compras, né, de suprimentos, regras de diversidade e inclusão de direitos humanos para os seus fornecedores. Elas têm a regra. Só que só 43% tomam a decisão comercial, levando esse compliance em consideração. Então, ou seja, tem um descolamento aí, né? Porque eu cobro, mas na hora de decidir, isso não ganha ponto para quem tá fazendo efetivamente. E aí a decisão que influi... Como uma pequena fornecedora, eu falo um pouco com propriedade nesse lugar. No fim, as grandes empresas ainda tomam decisão pensando na declaração do porquê as organizações existem do Friedman de 50 anos atrás. Elas ainda pensam que precisam maximizar todos os lucros para os acionistas no final do ano. Tipo, a gente não conseguiu colocar ainda na cabeça do acionista que se você quer um fornecedor que trabalhe com diversidade, que faça o inventário de carbono dele, que respeite as regras de direitos humanos, que tenha governança, integridade, que siga todas as regras das leis trabalhistas do país e etc. Você precisa pagar o justo por isso e não esmagar esse fornecedor. Não vai funcionar. E aí vale uma coisa que, infelizmente, o governo do tipo, sei lá, uma coisa de 1993, que é 8666. Ainda bem que a gente tem esse instrumento de compras públicas, mas acho que a cultura que veio com a legislação de licitações do Brasil pague pelo menor preço. Sim. Então, há 30 anos, a gente estabeleceu uma cultura de que, por mais que você esteja cotando com 3 fornecedores, o que conta é o menor preço. Não conta a ficha técnica sempre. Fala assim, mas eu abri concorrência. Tinham 6 empresas na minha concorrência. Foi um processo justo e etc. Fecha o negócio pelo menor preço. E aí, tipo assim...
E aí, quando fecha pelo menor preço, não tem uma política de pagamento justo, assim, tipo... 120 dias. 120 dias quebra uma empresa pequena. Sabe? Quem tem fluxo de caixa de 120 dias hoje em dia? Tipo, é super 90. pequeno. Pensar que tem consultoria de gestão que aplica isso como metodologia de Exato. trabalho, gente. Complexo, complexo. Mas é um tema que eu realmente acredito que seja a nossa nova aposta, sabe? É olhar para essa relação, porque eu vejo algumas grandes empresas importantes aí com um poder de impacto de cadeias de 50 mil, 10 mil fornecedores cada, que se a coisa, sabe, efeito dominó, acho que a gente tem realmente um grande potencial. E aí você tocou no ponto importante também, né, Camila, que é o Estado. Né? O Estado é um grande tomador de serviço. Né? Precisamos pensar... grande cliente. E cliente bom, né? Que paga antecipado. A gente pensar aí, né, numa releitura, não sei, numa conversa sobre a lei de licitações, que sim teve um papel fundamental, né, no avanço democrático das aquisições pelos órgãos públicos, mas que a gente possa também fazer com que ela avance para que corresponda ao tempo em que estamos, trazendo componentes para dentro da lei, né? Obviamente a gente não quer subverter a lei para que a gente possa retroceder para que tenhamos arbítrios que antigamente, que obviamente não existem mais, a gente, né, volte no tempo. A gente quer andar para frente, mas precisamos andar para frente. E eu acho que assim, por exemplo, eu trabalhei por muitos anos na prefeitura de São Paulo, né? E aí quando a gente ia discutir planejamento urbano, as propostas que vinham eram sempre propostas de alargar avenidas, pensar a cidade para mais carros, verticalizar mais a cidade. As propostas de iluminação pública, elas estavam focadas em áreas muito específicas e tal. E aí, quando a gente vai olhar quem lidera a definição das políticas públicas, daí é um princípio, assim, é muito louco. É muito difícil você construir uma coisa para um problema que você nunca viveu. Sim. E aí o que eu sinto que falta seja na empresa, seja no poder público, as pessoas precisam entender mais os usuários delas, assim, sabe? Então, se eu tenho uma maior utilização da cidade por mulheres periféricas, eu sei que elas são mães, eu preciso facilitar a jornada de transporte delas, para que elas tenham menos tempo de transporte e possam ter mais qualidade de vida. Quando você pega a pesquisa Origem e Destino do metrô de São Paulo, por que a gente tem um monte de comércio no metrô de São Paulo hoje em dia? Porque um dos resultados da pesquisa eu fico mais tempo no transporte público, porque no meio do caminho eu preciso descer, ir no supermercado, preciso comprar fralda, preciso pegar a criança na escola. Então vamos colocar... Deixa de almoçar, deixa de jantar. Exato. Fazer um monte de coisa. Vamos facilitar a jornada. E aí você vê que, tipo assim, não são big brands que estão no metrô. É a farmácia popular, sabe assim? Tipo, são coisas que têm um custo acessível e que não aumenta o teu fluxo no transporte, etc. Então, como é que a gente faz cidades para as pessoas? Tendo as pessoas ou tendo os nossos usuários finais no centro da nossa discussão. Eu quero uma polícia menos racista, menos... como é que eu posso dizer? Menos assassina. Eu preciso que essa polícia entenda quem são as pessoas daquela cidade. Não tipo, montar um treinamento e fazer o perfil. Eu ia falar inglês, eu ficava usando a palavra em inglês. Eu ia falar, não ficar fazendo o profiling das pessoas. É porque eu não sei o termo em português. Porque é uma palavra... Tem uma palavra perfilamento, acho. Mas é que eu acho que não é o profiling do inglês, que é estabelecer um perfil de pessoa... Uma persona étnica racial que você vai atingir. Tipo, um alvo. Isso é o que está definido para a polícia militar na maior parte do Brasil. Então, e aí, isso é o que está definido nos shoppings. Sabe assim? Tipo, quando você fala pro segurança, olha, todo mundo pode tirar foto dentro do shopping. Eu vi um vídeo hoje nas redes sociais e era uma história dessa, assim, do tipo... era uma mulher branca e o marido dela é um cara negro.
E eles estavam num shopping de alto padrão em São Paulo. E ele tava tirando foto dela. Veio 2 seguranças e falaram, não pode tirar foto aqui, você tem que ir lá no concierge e pedir autorização. Sim. Aí ele foi lá no concierge, antes de falar o que aconteceu, ele perguntou pra moça do concierge se podia tirar foto no shopping. E ela falou, claro que pode, inclusive tem área tal, que todo mundo aqui tira foto. Então, mas 2 seguranças não me deixaram tirar foto. E aí a moça tentou explicar e não sei o quê. Então, assim, quando a gente treina as pessoas pra serem racistas, tipo, tem uma construção que é muito maior do que elas, né? Quando a gente anda na rua, e eu não tô eximida disso acontecer, quando a gente anda na rua e vem vindo uma pessoa negra na nossa direção, e o reflexo do nosso corpo é esconder a bolsa ou trocar de calçada, é muito mais profundo. Sim. Pra reconhecer isso, sabe? Sim. Então... É papel das organizações que têm poder de influenciar grandes cadeias produtivas trabalhar em níveis muito profundos a alta liderança. Não estou falando só de ter uma mulher negra no board. Estou falando de fazer reuniões de acionistas e falar, olha, a gente está trabalhando questões de diversidade de verdade. Isso é profundo. Não é só sobre ir lá no IBGC e falar assim, faz um curso de conselheiras negras, porque eu preciso ter uma, porque senão, lá na bolsa onde a minha empresa está listada, eu vou ficar com uma notinha um pouquinho menor. Uhum. Não é sobre isso, sabe? É sobre fazer quem recebe um montante grande do dinheiro entender que, poxa, talvez você vai receber uma fatia um pouquinho menor. Mas, assim, pensa no longo prazo. Ninguém está pensando em longo prazo. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está pensando no longo prazo. Tipo, algumas organizações estão, mas os acionistas não chegaram nesse ponto. Sim. E enquanto quem recebe a maior fatia do dinheiro das organizações não jogarem esse jogo infinito de tipo, não, a gente precisa mudar porque lá na frente vai ser mais lucrativo. Tipo, tudo bem, pode ser que esse ano você receba menos, mas a sua empresa vai triplicar a produtividade e no outro ano vai ser melhor. Sabe? Esse jogo essas pessoas não estão jogando. Exatamente isso. Infelizmente, eu tô aqui muito chateada, porque eu sei que eu preciso fechar. Acabou. Acabou, infelizmente, pra vocês, porque a gente vai continuar aqui conversando. Mas, Camila, só pra, então, a gente ter aqui uma espécie de fechamento, porque, na verdade, a gente vai ter outras temporadas, né? Espero que essas conversas só se multipliquem. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, né? Onde as pessoas te acham e como elas te acionam e se quiserem aí acessar, merchan. né? É o meu momento já. Seu arroba. Meu arroba. Ok. Todo mundo pode me achar @Camila _Camilo. Olha pra essa câmera aqui. Pra quem tá te escutando, só tá te escutando. Mas pode olhar pra essa câmera aqui. Maravilha. Bom, vocês me acham na internet como Camila Camilo, Camila com K. Não tá muito difícil. Eu tenho uns homônimos, mas eu tô bem posicionada. Vou aparecer lá. Embaixo, aqui, ó. Aqui vai aparecer aqui, ó. Ou na descrição. Ou na mas descrição vocês me acham como Camila Camilo. Tem sido um tempo de conectar vozes brasileiras com espaços globais de discussão. Ainda num movimento de aumentar a consciência das pessoas para depois construir projetos de mais longo prazo. Eu acho que a gente está disputando o imaginário das pessoas. E nessa disputa de imaginários, eu acredito muito em fazer isso no lugar que eu estou hoje, fazer isso numa forma propositiva, quase afetiva, assim. Tem um cuidado muito grande de fazer construções de diálogos que mantenham as portas abertas para pessoas que vão vir depois de mim. E tem um monte de gente, enfim, nas redes sociais eu vivo indicando pessoas que estão fazendo essas mesmas conversas em setores diferentes. E obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada a você. Super honra. Olha só, você acabou de assistir um conteúdo maravilhoso aqui apresentado por Tainá Leite também. E espero que você tenha gostado a ponto de compartilhar. Fazer com que o maior número de pessoas possíveis assistam esse conteúdo, tá bom? A gente tem uma série de episódios aí que você pode continuar ouvindo a respeito de como fazer desse mundo um lugar melhor. Obviamente dentro da pauta raça é prioridade. Um beijão e até a próxima.